Olá, pessoal, tudo jóia? Eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Continuada, e eu estou aqui hoje para a gente falar sobre hipertrofia relativa do ventrículo esquerdo. Você já ouviu falar sobre hipertrofia relativa do VE? Então, fica comigo, depois da vinheta a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Muito bem, pessoal. Para falar a respeito de hipertrofia relativa do miocárdio, eu trouxe aqui bem rapidinho uma conversinha para a gente ter a respeito sobre hipertrofia miocárdica, né? O que é hipertrofia miocárdica? Quando ela acontece? A hipertrofia miocárdica é um mecanismo de adaptação que acontece em resposta, geralmente, a uma injúria primária, tá certo? A uma sobrecarga imposta a esse ventrículo. Essa sobrecarga, ela pode ser do tipo uma sobrecarga de pressão ou ela pode ser uma sobrecarga de volume, tá certo? Então, quando eu falo em hipertrofia miocárdica, eu tenho que lembrar que ele é um mecanismo adaptativo. Isso pode acontecer em situações fisiológicas, por exemplo, no atleta, né, onde o miocárdio ele se hipertrofia para acompanhar as condições fisiológicas que são impostas periodicamente, né, de maior carga, de maior pressão, porque a pessoa é um atleta, tá? E ela é patológica quando então eu tenho um paciente que sofre ou de sobrecarga de pressão, ou de sobrecarga de volume, ou ambas as coisas, né? Mas para fins didáticos, vamos dividir então em sobrecargas ou injúrias causadas por sobrecarga de volume e por sobrecarga de pressão, tá certo? Quando essa hipertrofia é patológica e ela faz e essa injúria causa uma sobrecarga de volume, eu faço uma hipertrofia excêntrica, tá certo? Na hipertrofia excêntrica, os cardiomiócitos eles se replicam em série, tá certo? Então, como eles se replicam em série, a gente aumenta o raio da câmara ventricular no sentido de se adaptar ao quê? De se adaptar a um maior volume, a uma sobrecarga de volume que foi imposta. Então, o ventrículo tenta aumentar o seu raio para conseguir lidar, então, com aquele novo volume que está sendo ofertado, tá certo? Quando eu falo de hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, eu penso então numa sobrecarga de pressão, porque na sobrecarga de pressão, os cardiomiócitos eles se replicam em paralelo. Então eu tenho um aumento da espessura das paredes ventriculares, tá certo? Se a gente for dar um exemplo aqui agora, por exemplo, de uma sobrecarga de pressão, a gente vai pensar numa hipertensão arterial sistêmica, numa obstrução ao esvaziamento ventricular esquerdo, por exemplo, na estenose aórtica, né? Então, qualquer coisa que se imponha contra o trabalho ventricular esquerdo, naquilo que se refere à sua carga pressórica, vai aumentar o quê? O estresse parietal. Vai aumentar o consumo de oxigênio miocárdico, tá? Se a gente for dar um exemplo de hipertrofia excêntrica, o que causa uma sobrecarga de volume, nos nossos pacientes, sem dúvida alguma, a primeira coisa que a gente vai lembrar é da insuficiência mitral, né? A insuficiência valvar mitral é um modelo clássico de sobrecarga de volume, ok? E por conta disso, então, a gente tem o remodelamento excêntrico do ventrículo que tenta se adaptar àquela maior carga volumétrica, tá certo? Mas isso também gera aumento do estresse miocárdico e aumento do consumo de oxigênio, tá certo? Então, segundo a lei de Laplace, que é uma lei que a gente precisa entender para pensar em fisiologia cardíaca, a gente tem que lembrar que pela lei de Laplace, o estresse ele é diretamente relacionado à pressão e ao raio ventricular e indiretamente relacionado à espessura de septo parede. Por isso é então que o meu ventrículo faz o quê? Quando eu tenho aumento do estresse, para reduzir o estresse, o que ele faz? Ele aumenta a espessura, porque
Se eu aumento a espessura, eu reduzo o estresse, uma vez que são grandezas inversamente relacionadas, certo? Então, sempre com o objetivo, vamos dizer assim, de reduzir o consumo de oxigênio miocárdico e aumentar, então, portanto, a sobrevida do miocárdio, tá certo? Quando eu falo de hipertrofia relativa de parede, eu estou relativizando isso com alguma coisa, certo? Então, como que eu faço para saber se um ventrículo ele tem septo e parede de espessuras normais? Eu correlaciono aquilo com a cavidade, tá certo? Então, eu tenho espessura de septo e parede normais para aquele tamanho de cavidade, né? Eu preciso que o ventrículo se adapte caso haja uma sobrecarga de volume ou caso haja uma sobrecarga de pressão. Mas existem situações em que o problema não é exatamente nenhuma sobrecarga de volume, nenhuma sobrecarga de pressão. Existem situações, como por exemplo, nesse exemplo dessa paciente aqui, que é uma pastor de Shetland, que tem hipertensão arterial pulmonar, e aí o que acontece? Eu tenho redução da pré-carga esquerda, porque o leito vascular pulmonar está mais rígido, está hipertenso e, portanto, isso prejudica a entrega de fluxo para o átrio esquerdo, certo? Por meio das veias pulmonares. E por conta disso, eu tenho ou eu posso ter aquilo que a gente chama de hipertrofia relativa. Então, veja, um pastor de Shetland, vamos imaginar que ele deva ter aí os seus 10 quilos, com septo e parede de 1 centímetro e 0,8, é um pouco, essa espessura ela é um pouco aumentada, ao meu ver, para um paciente desse peso, tá certo? E mais do que isso, que é muito importante, existe uma hipertrofia relativa ao tamanho da cavidade ventricular. Esse ventrículo diástole mede 1,9 centímetros. 1,9 centímetros é cavidade ventricular para um pacientezinho de 2 quilos, 1,5 kg, tá certo? Então, nunca que essa cavidade ventricular está normal para um pastor de Shetland. Por quê? Porque ele tem uma hipertensão arterial pulmonar e isso reduz a pré-carga esquerda. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um ventrículo esquerdo murcho, que não se distendeu o suficiente com o volume adequado a ele e, portanto, também septo e parede permaneceram mais espessos, uma vez que não houve distensão diastólica, tá certo? Isso é hipertrofia relativa de parede. Uma outra situação aqui, olha, por exemplo, esse aqui é um pincher. Um pincher a gente sabe que vai, mesmo se ele for grande, ele vai ter o quê? 5 quilos no máximo, né? Um pincher com o quê? Um pincher com estenose da artéria pulmonar, estenose de pulmonar. Então, como ele tem estenose de pulmonar, ele tem redução do fluxo em leito vascular pulmonar. Por conta disso, ele tem redução da pré-carga esquerda. E aí, isso se revela por uma hipertrofia relativa de septo e parede de ventrículo esquerdo e uma cavidade muito pequenininha em diástole, tá certo? Então, no próprio sonograma, a gente consegue perceber isso, né? Inclusive com a movimentação aqui paradoxal do septo interventricular, né? E ele mal tem cavidade, fica até difícil, fica até ruim de fazer as medidas, tá certo? Então, nessas situações, ou no paciente, por exemplo, que esteja muito desidratado, ele vai ter redução da pré-carga ventricular, tá certo? Então, nessas situações, é natural que eu perceba uma cavidade reduzida e uma espessura de septo e de parede aumentados em relação ao tamanho da cavidade. Por isso é que a gente diz que existe, então, uma hipertrofia relativa de septo e parede. Tá certo? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e espero que vocês façam bom proveito dessa informação. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, inscreva-se agora e ative o sininho, porque na semana que vem eu estarei de volta para a gente conversar sobre mais algum assunto
de ecocardiografia. Fica à vontade para colocar suas sugestões, tá bom? Nos comentários aqui abaixo. Obrigada, um beijo e até a próxima.